Estamos vivendo o tempo da Páscoa, o tempo mais luminoso da nossa vida de fé. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Depois da cruz, o que é que vem? Se você pensou a ressurreição, acertou, né? Mas você já pensou em caminhar com Jesus depois que ele ressuscitou? Sim, porque todo mundo faz uma bonita caminhada com o Senhor no período de sua morte, quando a gente reza a Via Sacra. Mas você já ouviu falar da Via Lucis? Pois é, hoje nós vamos conhecer e refletir juntos sobre a Via Lucis, o caminho da luz. Então, prepare o seu coração, porque este episódio está começando, ele é de esperança, e sejam muito, muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast. Vamos juntos! Olá, minha gente, eu sou o Padre Neto Salesiano de Dom Bosco. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. E eu quero acolher você que está vindo pela rádio, você que está vindo também pelos streamings, está vindo pelo YouTube. Por onde você estiver chegando, você é muito bem-vindo e bem-vinda, viu? Se você está na rádio, avise para todo mundo que o nosso programa começou. Ainda dá tempo. A gente ainda não começou a reflexão, não. Manda aí mensagem no WhatsApp. Minha gente, começou o programa do Padre lá, vamos juntos. Ou então, se você está aí na internet, manda esse link, compartilha, curta o nosso conteúdo aí no canal. Se você está no YouTube, curte também, comente aí, Via Lucis, bota aí nos comentários, enfim, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque é muito importante que mais pessoas conheçam esse espaço de fortalecimento da fé, de conhecimento, de oração, de reflexão, que é o nosso podcast Vamos Juntos. Gostaram dos últimos episódios? Nós fizemos um momento muito bonito, né? De reflexão ali, juntos, introduzindo o mistério de cada dia da Semana Santa do Tríduo Pascal. Foi lindo. E agora vamos de Via Lucis, né, minha gente? Só para que vocês conheçam um pouco mais dessa bonita devoção e possam vivenciá-las também aí na história da vida de vocês, por que não? Mas antes de tudo, uma correção, né? Eu tô falando aí Via Lucis de vez em quando, mas me ajudem, tá? O nome é Via Lucis, é assim que se pronuncia, pelo amor de Deus, pra gente não sair pronunciando o latim errado. Eu sei que é uma língua antiga, mas a gente respeita ela um pouquinho, né? Então aí, por favor, o nome é Via Lucis. Se acostumem que eu vou tentar me acostumar também. Então, gente, vamos entender, né, de onde é que veio a Via Lucis, qual que é a origem dessa oração tão bonita, porque aqui no nosso podcast não é só dizer que tem. A gente conta de onde veio também, explica direitinho tudo que a gente vive aqui, né? Aqui é conteúdo, você está pensando o quê? Vamos lá. Então, essa modalidade de oração, a Via Lucis, ele é um rito devocional que está ligado à liturgia. E ele foi idealizado pelo padre italiano, padre Sabino Maria Palumbieri, que foi professor da Universidade Salesiana de Roma e é fundador do movimento eclesial TR 2000, Testimoni della Resurrezione per il 2000, ou seja, Testemunhas da Ressurreição para os anos 2000. Foi fundado esse movimento eclesial em 1988. Então, a Via Lucis é uma experiência salesiana, meus bens. Estão pensando o quê? Assim como a Via Crucis ou a Via Sacra, que é mais conhecida aqui no Brasil, né? Faz memória da caminhada do sofrimento de Jesus em 14 estações, a Via Lucis celebra os eventos mais significativos da vida pascal de Jesus Cristo, ou seja, depois da sua ressurreição, né? No período desde a sua ressurreição em diante, no coração da igreja que nascia. E aí, no caminho da ressurreição, a gente parte do sepulcro vazio em Jerusalém até a festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi enviado aos apóstolos.
Essa celebração foi proposta pela primeira vez em forma solene e comunitária em 27 de abril de 1990, por ocasião do Capítulo Geral dos Salesianos. Capítulo Geral já é um outro assunto aí que a gente já deve ter falado aqui no podcast, mas que, quem sabe, a gente pode dedicar um tema só para falar dele, mas enfim, é um momento importante da congregação e ele foi apresentado nas catacumbas de São Calixto, que era um dos primeiros lugares onde os cristãos rezavam, né, no início da nossa história de fé. E aí, então, a Congregação para o Culto Divino do Vaticano falou assim: através do pio exercício da Via Lucis, os fiéis recordam o evento central da fé, a ressurreição de Cristo, e a sua condição de discípulos que no batismo, sacramento pascal, passaram das trevas do pecado à luz da graça. Amaram, está lá no diretório sobre a piedade e a liturgia e princípios e orientações, número 1253. Minha gente, você está pensando que eu trago aqui coisa assim rasa? Não é não, tá? Então, como é que se reza a Via Lucis? Já falei para vocês de onde é que ela veio, que ela tem raízes fortes na espiritualidade salesiana, porque a nossa espiritualidade é pascal, já falei várias vezes aqui para vocês, né? Então, o jeito da gente rezar a Via Lucis é bem simples, mas muito profundo, como é próprio da nossa espiritualidade salesiana. Então, em cada estação, a gente reza o anúncio da estação, e aí a gente reza: verdadeiramente o Senhor ressuscitou, aleluia, como anunciaram as Escrituras, aleluia. E aí tem a leitura do Evangelho, né, da passagem daquele momento, né, daquela estação. Depois a reflexão a respeito dela e uma oração. E no final, uma oração muito bonita que diz: Senhor, enche a terra com o Espírito Santo e faz-nos participar da ressurreição eterna. Lindo, né? E aí tem alguns sinais importantes que devem acompanhar a Via Lucis, como o círio pascal aceso, porque representa o Cristo, luz da ressurreição, luz da nossa vida, o Evangelho aberto e flores, porque representam a vida que se abre aí para renovar-se, para crescer, para ressuscitar. Bonito, né, não, minha gente? Eu acho lindo. A Via Lucis é realmente uma experiência de oração belíssima. E qual que é o sentido espiritual, né, que a Via Lucis traz para nós? É bem mais do que lembrar acontecimentos. Quando a gente reza a Via Lucis de verdade, a gente deixa a ressurreição transformar a nossa história. A gente passa a viver os sinais da ressurreição de maneira oracional. Porque Jesus não somente venceu a morte, Ele continua nos chamando pelo nome, Ele continua nos perdoando, continua nos enviando, continua caminhando conosco. Jesus Cristo continua vivo, ressuscitado e ressuscitando a gente. Você que está me ouvindo, vive como alguém que acredita que Cristo realmente está vivo? Agora acredita com sua vida, acredita com suas orações, acredita com seu testemunho, acredita com as suas opções? Forte, né? Não é essa pergunta? Agora eu tenho um convite para te fazer. A gente não vai rezar a Via Lucis, olha, já errando, a gente não vai rezar a Via Lucis aqui nesse episódio. Bem que seria bom, né? Mas não vamos. Mas nós vamos percorrer aqui as estações da Via Lucis só para que você possa conhecer e quem sabe aí na sua realidade pesquisar um pouco e rezar também, possivelmente na sua comunidade. Vamos embora? A primeira estação é Jesus ressuscita. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo do 1 ao 10. Cristo ressuscitado. Então, o Senhor ressuscitou, é a primeira estação. Ele vive, está entre nós. E a reflexão é justamente nessa toada. Jesus está vivo e quer transformar a nossa vida hoje.
A segunda estação é o encontro de Maria Madalena com Jesus, que está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 10 ao 18. Cristo nos chama pelo nome, como chamou Maria Madalena também. E a reflexão gira em torno de Deus que nos conhece pessoalmente e quer ter esse encontro conosco pessoal para nos mandar numa missão. Terceira estação é Jesus aparecendo às mulheres que foram ao seu túmulo. A reflexão é: mesmo que diante dos obstáculos, a fé faz enxergar o impossível. E essa estação está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos também do 8 ao 10. A quarta estação é aquele momento em que Pedro e João vão ao sepulcro ver o Senhor e percebem ali o túmulo vazio. Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 3 ao 10. Nessa estação, a fé e o amor caminham juntos na igreja e fortalecem também a nossa vivência. Quinta estação é a belíssima estação de Emaús. Jesus que se revela ao partir do pão. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 30 ao 31. Jesus está presente na palavra e também na Eucaristia. Sinais da ressurreição. Sexta estação, Jesus aparece aos discípulos e ele diz: a paz esteja com vocês. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 38 e 39. E nessa estação, Jesus traz paz, mesmo nos nossos momentos difíceis, como na nossa culpa. Forte, né? Sétima estação, o perdão dos pecados. Aqui nós nos encontramos no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22 e 23. Nesta reflexão, quem experimenta o perdão começa a viver de verdade. A oitava estação é o encontro de Jesus com São Tomé, o apóstolo, onde a gente escuta a belíssima confissão de fé deste homem que diz: meu Senhor e meu Deus, ao perceber a vida de Cristo através de suas feridas. A fé cresce quando encontramos Jesus também ferido no mundo. Nona estação, a pesca milagrosa. Está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 7, depois 11 e depois 13. A reflexão para essa estação faz a gente confiar em Deus para que mude completamente o resultado daquilo que a gente vive. Quando a gente confia no Senhor, verdadeiramente milagres acontecem. Décima estação, hein? Já passamos da metade. Décima estação, Jesus confirma Pedro. É lindo esse momento, né? Está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Aquele tanto de pergunta forte que Jesus faz: Pedro, tu me amas? E aí o que é que a gente vai entender disso? Que amar a Jesus, meus irmãos, é cuidar das pessoas. Forte, é isso mesmo. 11ª estação, o envio dos discípulos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. A reflexão para esta estação é que nós somos chamados a anunciar que Cristo vive, assim como os nossos primeiros irmãos da fé viveram também. 12ª estação, a ascensão de Jesus ao céu. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. O céu é viver em comunhão com Deus, assim como Jesus nos ensinou, né? 13ª estação, a penúltima, a espera do Espírito Santo, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. E essa estação nos faz refletir uma coisa que é óbvia, que eu falo muito aqui, né? A fé deve ser vivida, antes de tudo, em comunidade. Minha gente, não é brinquedo não. E a estação 14ª, última estação, Pentecostes, que é como se encerra mesmo o período da Páscoa, né? O Espírito Santo que vem e transforma tudo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2 ao 4.
Forte também, viu? Uma linda reflexão é que Deus quer renovar a nossa comunidade, a nossa vida por dentro. Porque daqui de dentro é que brotam as boas coisas, né? Do coração aberto. Bonito, né não? O que é que a gente percebe dessas estações todas, né? O que é que a gente vê nessas estações todas que a gente meditou? Perceberam um caminho? Pois é, o caminho que vai da tristeza à missão, do medo à coragem, da dúvida à fé. A Via Lucis, minha gente, mostra que a ressurreição não é somente um evento. A ressurreição é um estilo de vida. É isso que muitas vezes nós como cristãos não conseguimos compreender e que é tão na nossa cara. Eu tenho dito muito isso nas últimas missas, né? Dizer que Cristo ressuscitou, eu falei até inclusive aqui também, viu, no podcast, eu lembro, quando eu comecei agora a fazer essa reflexão, eu tô lembrando dos outros episódios que eu já tinha falado sobre isso. Dizer que Jesus ressuscitou não é algo da cabeça para a boca. Dizer que Jesus ressuscitou, para nós cristãos, é algo que parte da certeza do coração. A gente precisa sentir em nós os sinais da ressurreição de Cristo. E como eu disse, ressuscitou e continua nos ressuscitando hoje também. Então, ressuscitar, para nós cristãos, falar, anunciar a ressurreição, não é falar de uma coisa que passou, é falar de uma realidade atual. Inclusive, Dom Bosco mesmo acreditava em jovens felizes. E não existe felicidade sem esperança, sem ressurreição. A Via Lucis é profundamente salesiana. Primeiro porque foi um salesiano que fez. Depois que ela está baseada, como eu disse a vocês, na nossa espiritualidade, que é pascal. Ela fala de uma fé viva, fala de missão. Tem coisa mais salesiana do que isso? E aí fica para vocês uma proposta, né, de quem sabe você aí na sua realidade, com seus amigos, com seu grupo, tentar rezar a Via Lucis. Seria tão bacana se a gente tivesse o mesmo costume, né, de rezar a Via Lucis como a gente tem de rezar a Via Sacra. Seria uma experiência muito interessante, né? E aí no seu dia a dia, você pode fazer, como eu já disse aqui também, as estações, né? Você pode fazer umas 2 reflexões por dia dessa Via Lucis durante a semana. E aí você rezou na semana inteira a Via Lucis. É importante rezar com a vela acesa, se você tiver o seu círio pequenininho, que algumas comunidades, né, estão fazendo, né, pequenos círios para você levar para casa, né? Acendê-lo e fazer nessa oração um simples pedido a Deus, para que a ressurreição de Cristo nos ressuscite também, ilumine a nossa vida hoje. E se puder, partilhe isso com alguém, reze junto com alguém, ou reze por alguém. Não transforme a sua oração num momento isolado, egoísta, sabe? Mas que seja um momento cheio de gente, como igreja, lotada de pessoas, que seja a sua oração. Porque quanto mais a gente pensa nos irmãos, reza pelos outros, mais a gente sente o que Cristo sentiu quando rezou por nós. A gente faz a experiência de Deus. A Via Lucis nos lembra, finalmente, de uma verdade. Cristo vive e caminha com a gente. Ele vem com a gente e nós vamos juntos. Que essa luz de Cristo ilumine a sua vida, sua casa, a sua missão. E se esse episódio tocou o seu coração, compartilhe. Vai ser muito bom a gente poder mandar para mais e mais pessoas essa bonita experiência da oração, da ressurreição de Jesus Cristo. É lindo, 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 lindo demais. Muito bonito, né? Bom, mas como o nosso episódio, que já trouxe lindas reflexões hoje, hein? Apresentando a Via Lucis, pode ainda dar mais um passinho, eu aproveitei o finalzinho desse nosso episódio para trazer para vocês um pedacinho de um artigo de Renaud Blanc, que é um grande estudioso, um teólogo, doutor em teologia, filosofia. O homem tem um currículo assim imenso, tá? É uma pessoa que sabe do que fala, né? E o artigo dele chama A Ressurreição de Cristo e a Compreensão da Ressurreição Hoje.
Não vou ler o artigo todo, mas eu decidi trazer o finalzinho dele para a gente, que é muito bacana, né? Ele diz assim, que pela ressurreição de Jesus, o próprio Deus também confirma essa promessa de tal maneira que o fato de Jesus ter sido ressuscitado se torna, olhando de um outro ângulo, novamente a peça-chave para toda a fé cristã. E isso dentro dos seguintes 5 enfoques. Primeiro, Deus ressuscitando Jesus provou que é capaz de ressuscitar mortos. Na ressurreição do Jesus morto, Deus comprova aquilo que até aquele momento só era crença. Ele ressuscitou alguém que de fato tinha sido morto. Assim, comprovou a crença como certa e mostrou concretamente que realmente é um Deus mais forte que a morte. Segundo ponto, segundo enfoque, é que ressuscitando Jesus, Deus confirma que ele é, assim como esse Jesus tinha dito, o Deus da vida. Depois, ressuscitando Jesus morto, Deus dá fundamento sólido à esperança em nossa própria ressurreição. Assim como Paulo formula, é com base no fato de Deus ter ressuscitado Jesus que se pode acreditar na ressurreição de todos os mortos. O quarto enfoque é, ressuscitando Jesus, Deus revela também ser fiel ao ser humano. E o quinto enfoque é que, ressuscitando Jesus, Deus comprova que ele se solidariza com Jesus e com tudo aquilo que Jesus tinha dito e feito. Uma das grandes promessas de Jesus tinha sido a garantia de que ele nos ressuscitaria. Então, ressuscitando Jesus, o próprio Deus dá a essa promessa o seu peso de veracidade absoluta. Com base nessas afirmações, a fé cristã formula a sua esperança de que essa solidariedade incondicional de Deus, manifestada na ressurreição de Jesus, se estende a partir dele a todos os seres humanos. Desenvolvendo essa ideia com base na concepção de um Deus que ama esses seres humanos, pode chegar-se finalmente a uma correlação interessante desse amor com a ressurreição. Numa reflexão fascinante sobre aquilo que é amor, Joseph Pieper mostra que a essência do amor é a aceitação incondicional do outro, simplesmente porque o outro existe. Essa aceitação se manifesta pela expressão "é bom que tu existes", formulada pelo próprio Joseph Pieper, no ano 2000. Tal aceitação, porém, não se formula a posteriori, ou seja, em consequência de uma vida vivida que justificaria essa afirmação. Não. Essa concepção, "é bom que tu vives", essa aceitação do outro, ela se expressa a priori, simplesmente por causa do fato da existência da pessoa amada. Aplicando essa concepção àquilo que acontece com o ser humano no momento da ressurreição, a gente pode imaginar, em termos de analogia, que o Deus que ama também fala à pessoa em questão estas mesmas palavras. "É bom que tu existes". Essa afirmação implica necessária e, consequentemente, a vontade divina de que esse ser humano amado exista para sempre. A ressurreição da pessoa humana por parte de Deus seria, assim, a concretização de tudo aquilo que Paulo formulou em 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. O amor de Deus é mais forte do que a morte. É Ele quem tem a última palavra contra todas as manifestações de morte, da rejeição e do pecado. É assim que podemos sintetizar toda a questão sobre o significado da ressurreição. Ela é a expressão e a confirmação do fato de o último destino de toda pessoa e da criação inteira ser o repousar no amor inimaginável daquele que criou a todos nós. É para isto que Deus ressuscita todo ser humano depois de uma única vida vivida, para que esse ser seja eternamente amparado no seu amor, para que, balbuciando e hesitando, tenhamos coragem de formular: também Deus seja amparado no amor daqueles pelos quais Ele se apaixonou, os seres humanos. Lindo, né? E é com essa reflexão linda, profunda e muito importante para a nossa vida de fé que eu deixo vocês
por enquanto, para que vocês continuem aí caminhando na sua história de fé e fortalecendo por tantos meios a vida de vocês e a vida dos irmãos de vocês, a partir da ressurreição de Cristo. Você pode nos encontrar, além desse episódio, também no Instagram. Procure por nós, podcast Vamos Juntos. Siga, comente, compartilhe os nossos conteúdos, tudo que a gente propor por lá. Vai ser muito bom a gente fortalecer a nossa comunidade lá no Instagram, hein? E não se esqueça, a luz venceu. Jesus está vivo e Ele quer te fazer ressuscitar também. Nos vemos no próximo episódio do nosso querido podcast Vamos Juntos.